Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta de hoje é esse sapatinho. Ele é bem pequenininho, são 8 centímetros de pura fofura. Ficou bem delicado, muito mimoso e ideal para aquela saída de maternidade ou para os pés daqueles bebezinhos bem pequenininhos. Aqui na frente, um lacinho feito só de torçal. E dentro coloquei uma palmilha de EVA. Essa palmilha você tanto pode comprar pronta, como fazer recortando de uma placa de EVA. E a nossa botinha ficou assim. Para a confecção dessa botinha, eu trabalhei com o fio da Clea duplo. Eu acho um fio mais fino e mais delicado do que o Charme ou mesmo o Bela. Essa cor aqui é o rosa candy, número 3526. Usei também, na cor branca, o mesmo fio. Para trabalhar essa botinha, uma agulha de 1,75. E somente para o acabamento aqui desse cordãozinho que contorna a sola, uma agulha de 2 milímetros. Esse sapatinho, ele tanto serve para saída de maternidade, chá revelação, ou mesmo para aqueles bebezinhos que nascem bem pequenininhos. Essa, então, é a nossa proposta. Espero que vocês gostem e apreciem. O vídeo foi feito com muito carinho para vocês. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Mas até lá, vem comigo! Para fazer essa solinha, eu tô aqui com o fio Clea duplo, uma agulha de 1,75 e fiz 12 correntinhas. Feitas essas 12 correntinhas, vou fazer mais 3 para subir. 1, 2 e 3. Vou laçar meu fio, venho aqui nessa quarta correntinha a contar da agulha e nessa correntinha faço 2 pontos altos. Mais um. E aqui o segundo. Contando aqui com as 3 correntinhas que eu levantei, eu tenho o equivalente a 3 pontos altos. Vou começar uma sequência só de pontos altos até que me sobre uma correntinha aqui. Aqui eu tenho uma sequência de 10 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha dessa aqui de base. Começo a fazer aqui os meus pontinhos, até só me sobrar uma ali no finalzinho. Terminado esses 10 pontinhos altos, nessa última correntinha que me sobrou aqui, dentro dela, eu faço 6 pontos altos. Esses 6 pontos altos equivalem ao bico dessa sola. O meu biquinho tá ficando assim. Vou voltar fazendo 10 pontos altos, um para cada um desses que eu fiz do lado de cá. E aproveito para esconder esse fio aqui. Laço aqui, venho aqui nessa parte e começo a trabalhar. Quando eu terminar esses 10 pontos, lá no final, eu só tenho a correntinha aonde eu comecei, que tem aqueles 3 pontinhos. Fiz os meus 10 pontinhos, tô aqui aonde eu comecei, naquelas 3 correntinhas e 2 pontos altos. Essa parte aqui é a parte do calcanhar. Eu trabalho aqui com 5 pontos. Se eu tenho 3, ainda me faltam fazer
2 pontos altos aqui nessa mesma correntinha. Completo aqui com os meus 2 pontinhos. Já posso fechar. Vou procurar aqui a correntinha em cima aquela última das 3 que nós subimos. Vou entrar com a minha agulha, puxo o meu fio, fecho com um baixíssimo. Faço uma correntinha para subir, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Aqui, eu quero dobrar esses pontos. Eu tenho 5, quero ir a 10. Estou na metade da minha solinha aqui. E eu ainda tenho esses 2 pontinhos que eu fiz aqui. Já fiz uma correntinha no mesmo espaço. Vou voltar, vou fazer um aumento aqui. No pontinho do lado, eu vou fazer dois pontos também, porque são aumentos. Então, faço aqui o primeiro e o segundo. E nessa última aqui, também 2 pontos baixos. Fiquei aqui com 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu disse a vocês que aqui eu tenho que dobrar esses pontos. Mas eu só tinha 3 porque estou na metade da minha sola. Eu só vou completar esses 10 pontos quando eu trabalhar esses 2 pontinhos do lado de cá. Por enquanto, eu tenho 6. Feito esses 6 pontos, 4 pontos baixos. Nessa parte reta aqui, trabalho 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, faço 2 meio pontos. 1 e 2. E para completar os 10, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fica assim. Fizemos, então, aqui, recapitulando, nessa parte reta, 4 pontos baixos, 2 meio pontos e 4 pontos altos. Somando tudo, são 10 pontos. Tô no meu biquinho. Esse bico nós temos 6 pontos. Também vou dobrar esses pontos. Um aumento em cima de cada pontinho desse que eu tenho aqui. 2 pontos altos em cada ponto. Quando eu terminar, são 6 pontos. Como eu vou fazer 6 aumentos, eu tenho um total de 12 pontos. Só ir trabalhando aqui, fazendo aumentos nesses 6 pontinhos que eu tenho aqui. Completei o meu biquinho e ele ficou assim. São 12 pontos aqui. Voltei aqui para a parte reta. Tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Se aqui embaixo eu vim subindo nessa direção com os pontos, ponto baixo, 2 meios pontos e pontos altos, agora eu vou descer e descer para cá. Então, vou começar aqui com 4 pontos altos, é o inverso do que a gente acabou de fazer. 4 pontos altos. Agora, 2 meio pontos, o primeiro e o segundo. E agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Me sobraram 2 correntinhas que complementam esse calcanhar. Eu não fiz 6 pontos aqui no início e não preciso de 10, estão me faltando 4 pontos. Eu tenho aqui esses 2 pontinhos. Um aumento sobre cada pontinho desse aqui. Faço aqui o primeiro e aqui o segundo aumento.
completei o meu calcanhar e tenho 10 pontos. Vou tirar meu marcador e aqui eu vou fechar. Venho aqui, aonde ele estava, e fecho com baixíssimo. Se eu tenho aqui 10 pontos, preciso dobrar novamente esses pontos. Eu preciso de 20 pontos no calcanhar e aqui nesse biquinho eu preciso de 24 pontos. Estou no meio do meu calcanhar, naqueles 6 pontinhos, naqueles aumentos que a gente fez aqui no início. Sobre cada um desses 6 pontos, eu vou tornar a fazer aumentos. Subo 2 correntinhas e em cada um desses 6 pontinhos, eu trabalho aumentos. Laço, volto no mesmo espaço, um ponto alto. No pontinho do lado, outro aumento. E vou fazer um aumento para cada um desses 6 pontos que eu tenho aqui. Quando eu terminar, eu tenho um total de 12 pontos. Terminado esses 12 pontos, vou caminhar com 10 pontos altos até chegar aqui ao primeiro aumento do bico dessa sola. Só um ponto alto para cada ponto de base aqui, até ter os 10 pontos que eu preciso. Feitos os 10 pontos, tô aqui nesse biquinho, eu tenho 12 pontos aqui. Vou dobrar um aumento sobre cada ponto desse aqui, até que eu tenha 24 pontos. É só seguir fazendo aumentos nesses 12 pontos aqui, que compõem o bico da minha sola. Terminei os meus aumentos, 10 pontos altos, acompanhando aqui. Essa aqui é a parte reta. São 10 pontos até eu completar ela aqui. 10 pontinhos feitos, me faltam 4 aqui nessa pontinha. Esses 4 aqui complementam esses 12. Eu não preciso aqui de 20, não tenho já 12. E 4 pontos aqui, um aumento sobre cada ponto. Se são 4, quando eu terminar, vou ter feito 8 pontos. 8 com 12 são 20. E assim, eu vou completar a minha solinha. Minha solinha tá pronta. Posso puxar esse fio aqui, cortar, porque agora eu vou arrematar. Para arrematar, já peguei a minha agulha de tapeceiro. Vocês lembram que eu subi aqui 2 correntinhas quando a gente fez essa parte aqui. Em cima desse segundo ponto aqui, é que eu vou introduzir a minha agulha, pegando essas 2 alcinhas. Vou passá-la para o outro lado. Vou puxar meu fio. Aqui, da onde eu saí, eu vou entrar novamente, pegando aqui também essa alcinha da parte de trás. Quando eu faço isso, em cima daquelas 2 correntinhas, eu estou formando mais uma correntinha aqui. Puxo aqui meu fio, viro aqui para o outro lado, procuro aqui aquelas correntinhas que eu subi, nelas aqui eu vou passar meu fio. Meu fiozinho tá pro lado de cá. Eu volto aqui nesse pontinho, passo meu fio para lá, e quando eu faço isso, eu travo esse ponto. E aqui a minha solinha não fica abrindo, não fica com nenhuma folga. Agora é só uma questão da gente esconder esse fio aqui por trás. A gente puxa ele por aqui, vai passando aqui por essas argolinhas, e é só uma questão de arrematar. Minha solinha tá arrematada e ela fica assim. E ela, gente, é bem pequenininha, porque é para um bebezinho bem RN.
ela tem aqui exatos 8 centímetros. É isso que a gente precisa. Isso aqui é aquela saída de maternidade, chá revelação, o que vocês precisarem para uma solinha miudinha, para um pezinho bem pequenininho. E a gente também tem que lembrar que nem todo bebê nasce grandão. A bebê de 2 quilos e pouco, pé bem pequenininho, pé gira ali em torno de 7 centímetros, no máximo 7,5. E tem bebezinhos que são ainda menores. E eles também merecem um sapatinho bem bonitinho. Essa solinha aqui é ideal para esses pequenininhos. Agora vamos marcar essa solinha. Para marcar minha solinha, pego os meus marcadores. Aqui no calcanhar, eu tenho 20 pontos. São aqueles últimos 10 aumentos que a gente fez. Localizo aqui o meu primeiro aumento, que ele tá aqui, e conto 1, 2, 3, 4 e 5. Em cima dessa perninha aqui, desse quinto aumento, da onde eu comecei esse quinto aumento, eu marquei. Tenho 5 para um lado, tenho 5 para o outro. 1, 2, 3, 4 e 5. Estão aqui. Minha solinha tá aqui. Vou virar. Nessa parte daqui, fizemos agora, por último, nessa última carreira, 12 aumentos. Tenho 24 pontos. Então, eu preciso de 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sexto aumento é este aqui. E aqui, em cima da primeira perninha, da onde eu comecei a fazer esses 6 aumentos desse lado, eu marco. Tenho 6 para cá, tenho que ter 6 do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá tudo certinho. Posso começar a subir o meu sapatinho. Para subir esse sapatinho, vou tirar aqui esse marcador, vou vir aqui, vou pegar, tenho 2 alcinhas, vou pegar só a alcinha aqui de fora. Vou lá no meu fio, puxo, faço aqui a minha correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. E vou começar a contornar esta solinha com pontos baixos, pegando aqui só a alcinha da parte ali de trás desses pontos. Faço aqui uns 5 ou 6 pontinhos. E para que esse primeiro ponto não fique com essa alcinha aqui muito sobressalente ou muito pronunciada, você pega seu fiozinho, olha aqui, eu vou até enfiar minha agulha aqui, ó, e vou puxar esse fiozinho aqui. Vocês vão ver que esse pontinho aqui, ele vai sumir. Deixa eu fazer aqui com cuidado. Olha, quando eu puxo, ele some, tá vendo? Ele se acomodou aqui. Nesse espaço aqui, nessa correntinha, é o meu primeiro ponto, eu posso marcar. Sempre bote a agulha antes de puxar, para que essa correntinha, ela não fique muito apertadinha e você tenha dificuldade de fechar a sua solinha quando chegar aqui. Vou retomar aqui o meu trabalho e continuar com os meus pontos baixos. Um para cada ponto de base, sempre pegando só a alcinha de trás. Vou contornar toda essa sola com esses pontos até chegar aqui para a gente fechar. Tô chegando aqui para fechar, vou tirar o meu marcador, venho aqui aonde ele estava, puxo o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha para prender. Tá ficando assim essa primeira parte. Esse marcador aqui, eu vou continuar com ele ao longo do meu trabalho. Esse aqui é o centro do meu sapatinho.
daqui, desse pontinho aonde eu estou fechando, até antes desse marcador, eu tenho 32 pontos. Do marcador até esse pontinho aqui, antes de eu fechar, também tenho 32 pontos. Ela fica bem marcadinha, bem no centro, com a quantidade de pontos iguais de um lado e de outro. Isso facilita na hora das minhas marcações e das minhas diminuições. Saber aonde é o centro do meu sapato me ajuda nesse processo. É por isso que eu ando com esse marcador. Um marcador, uma linhazinha, uma pintinha com aquela caneta fantasminha que apaga, tanto faz, desde que você não perca o centro do seu sapato. Subi aqui aquela correntinha e agora vou trabalhar, além dessa carreira que eu fiz aqui, mais 3 carreiras de pontos baixos. Fiz a minha correntinha, volto no mesmo espaço, puxo a minha laçadinha e um ponto baixo. E vou dar a volta aqui, só fazendo pontos baixos, um para cada ponto de base, e pegando, a partir dessa segunda carreira, as 2 alcinhas do meu ponto. Serão 3 carreiras assim. Um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Tô começando aqui essa segunda carreira. Vou chegar aqui, vou fechar, vou levantar outra e fazer ainda mais uma. São 4 carreirinhas. Fiz aqui as 4 carreirinhas de pontos baixos. Cheguei aqui, fechei, arrematei. O fiozinho até tá aqui, porque a gente vai escondendo ele conforme vai fazendo a próxima carreira. Só fiz aqui passar por uns pontinhos e deixei ele aqui. Nosso barquinho ficou assim e vou marcar. Nessa frente aqui, vou marcar 11 pontos para cada lado. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Meu pontinho número 11 é esse aqui. Vou pegar um fiozinho, que é mais fácil, porque atrapalha menos, e prendo aqui. Vou para o outro lado. Agora eu vou contar o marcador aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11. É esse pontinho aqui. Também chego aqui e marco. A minha frente tá assim. Podemos começar a subir o nosso sapatinho. Para subir o sapatinho, aqui é o meu pontinho inicial, é em cima dele aqui que eu fechei. Vou introduzir minha agulha, pegando os 2 fiozinhos. Já troquei meu fio, porque esse sapatinho vai subir em rosa. Puxo aqui a minha linha, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. E vou começar a trabalhar aqui uma sequência de 19 pontos baixos até chegar aqui a 2 antes da onde eu marquei. Vou começar aqui. Feitos aqui esses 19 pontos baixos, eu tenho 2 pontinhos aqui antes de chegar à minha marcação. Esses 2 pontinhos aqui são 2 meio pontos. Não deixa muita folga esse ponto aqui, que tá na agulha, ficar muito largo. Você não aperta o ponto que vai fazer, mas o ponto aqui na agulha, quanto mais justinho ele ficar, mais bonito fica o seu trabalho. Puxei meu fio, laço e tiro tudo junto. Vou laçar, vou lá buscar e tiro novamente tudo junto. 2 meio pontos. A partir aqui desse marcador, uma série de diminuições. De que maneira? Inicialmente,
eu vou fazer aqui 3 diminuições normais. A minha linha tá apertadinha aqui na ponta da agulha, vou laçar, vou lá buscar, trago aqui meu fio e tiro 2 perninhas. Vou laçar, vou lá buscar, tiro 2 perninhas, 3 na agulha, fecho tudo junto. De novo, laço, tiro meu pontinho incompleto. Laço, vou lá, novamente, pontinho incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. Vou para a terceira. Laço, tiro incompleto, laço, tiro incompleto, 3 na agulha e fechei tudo junto. Vocês viram que o pontinho, eu até alonguei esse pontinho para ele não ficar muito curto, mas mantive a linha bem firme aqui na ponta da agulha, para que a cabeça desse ponto não fique muito larga, senão vai ficar feio. Agora aqui eu vou dar início a uma sequência de 5 diminuições com pontos alongados. E para que esse marcador não me atrapalhe, eu vou usar a minha canetinha que apaga com o calor. Esse pontinho aqui do marcador, eu vou fazer só uma pintinha nela, para que eu saiba aonde é aqui o meu centro e eu não perca. Fiz só aqui uma pintinha, olha, marcar esse ponto aqui. Isso aqui depois, um jato de calor faz sumir. Vou tirar meu marcador só para facilitar. Serão 5 diminuições com pontos alongados. Continuo mantendo o meu fio bem firme aqui na ponta da agulha. Vou laçar, não vou fazer o ponto curto, não. Mas mantendo ali apertadinho. Lacei, tiro uma perninha e tiro 2. Laço, vou lá buscar o próximo. Tiro uma perninha e tiro 2. 3 na agulha, fecho tudo junto. De novo, vou lá buscar, tiro uma perninha, tiro 2. Laço, novamente. Tiro 1, tiro 2, 3 na agulha e fecho tudo junto. Tô aqui naquele pontinho que nós marcamos e tenho um antes dele, que faz parte dessa parte daqui do sapatinho, chegando aqui na metade. Lacei, uma perninha, 2. Lacei no pontinho que tá marcado. Tiro uma perninha, tiro 2, fecho tudo junto. Ainda tenho mais 2 para fazer da mesma maneira. Tiro 2, laço, tiro uma, tiro 2, 3 na agulha, tudo junto. Laço, mais uma, tiro 1, tiro 2, laço, tiro 1, tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. E a partir daqui, mais 3 diminuições com pontos normais. Vou lá buscar, tirei, ponto incompleto. Vou lá buscar, tirei, ponto incompleto. 3 na agulha e fecha. Laço, vou buscar, tirei incompleto, laço, vou buscar novamente incompleto, fecho tudo junto. E a última aqui. Laço, vou lá buscar, tiro incompleto. Laço, vou lá buscar, incompleto. E tiro tudo junto. Terminadas as diminuições, vou repetir o que fiz do outro lado. São 2 meio pontos iniciais. Lacei, tiro tudo de uma vez. Lacei, vou lá buscar, tiro tudo de uma vez.
E agora, uma sequência de 19 pontos baixos. Um para cada pontinho desse aqui. Então, é só começar aqui. Já fiz 2, o terceiro, o quarto, e vou continuar assim até completar os 19 pontos baixos e chegar aqui para fechar. Tô chegando aqui para fechar, vou tirar o meu marcador, venho em cima aqui desse pontinho e fecho bem apertadinho para não fazer muito volume aqui. Agora, eu vou trabalhar com pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas para subir, vou laçar, venho no próximo ponto e vou fazer aqui 2 ou 3 pontinhos a mais para que isso aqui não me escape. Pronto. Tá assim, fechadinho. E a nossa frente tá ficando assim. Quando a gente mantém aqui aquela linha bem firme na ponta da agulha, faz com que nessa próxima carreira não se forme buracos muito grandes aqui aonde a gente vai pegar nossos pontos. Mas agora eu preciso remarcar esse sapatinho. Aqui tá minha diminuição, aonde tá minha marcação. Em cima aqui do segundo, vou enfiar minha agulha, vou andar 2 pontinhos aqui. A partir dessa diminuição, venho aqui e vou tornar a marcar. Vou lá para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. A minha diminuição tá aqui. Aqui estão aqueles 2 meio pontos. 1, 2. Enfio minha agulha aqui e vou pegar meu fio aqui para remarcar. E tornei a marcar. E ele tá ficando assim. Vou trabalhar agora com esses pontos altos até chegar aqui nesse marcador. Da onde eu comecei até um pontinho antes aqui, são 19 pontos altos. Fiz aqui os meus 19 pontos. Lembra que eu disse que eu precisava de um número ímpar de pontos aqui nessa ponta? Eu tenho aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 diminuições. Vou contar 5 para cada lado e marcar o centro. Então, chego aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a diminuição do centro, eu vou marcar. Vou marcar bem para vocês enxergarem aí. Marquei essa aqui, ó. Ela é a do centro. Tem que ter 5 pro outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Eu tô aqui bem no meio do sapatinho. Marquei essa central. Vou marcar uma para cada lado. Marcar esta aqui e vou marcar mais uma aqui. Eu tô usando essa canetinha e marcando até mais do que o necessário para que vocês possam ver aí no vídeo, tá? No dia a dia não precisa essa confusão toda não. Isso aqui é só pro vídeo, como eu sempre falo, só para facilitar que vocês tenham uma melhor visualização. Feita essa marcação aqui, vou começar outra série de diminuições. E aqui é só um pouquinho mais de atenção, como fizemos ali na carreira de baixo. Vou retomar meu ponto aqui e vou fazer. O que eu vou fazer aqui agora? Uma diminuição normal. Então, vou laçar, mantenho a minha linha justinha na ponta da agulha.
Vou puxar meu fio, tiro incompleto. Vou lá, vou buscar meu fio, tiro novamente incompleto, 3 na agulha e vou fechar tudo junto. Agora, vou fazer 2 alongadas. Lacei, vou lá, pego o meu fio, tiro uma perninha, tiro 2, laço. Vou no próximo. Uma perninha, 2, 3 na agulha, fecho tudo junto. Vocês estão vendo que o meu ponto fica compridinho, apertado só na ponta da agulha. Vou fazer outra. Alongo. Busquei meu fio, tirei uma perninha, tirei 2. Vou lá, tiro... Opa, escapou. Vou lá, pego, tiro uma, tiro 2 e fecho tudo junto. Tô aqui nos 3 pontinhos que eu marquei. Eles vão ser 3 pontos alongados, só que eu vou fechá-los todos juntos de uma vez só. Lacei, vou aqui no primeiro, vou buscar meu fio, tiro uma, tiro 2. Laço, vou lá, uma e 2. Laço, tiro uma, tiro 2. Agora eu tenho 4 na agulha. Fecho tudo junto. Do lado de cá, repito o que fiz ali. São 2 com pontos alongados. Lacei, venho aqui, tiro uma e 2, laço, uma e 2 e fecho tudo junto. Laço, uma e 2, laço, uma e 2 e fecho tudo junto. E agora, aqui, uma normal. Cuidado para não pegar esse fio que tá marcando. Busquei, tirei, lacei, venho aqui onde está marcado, também 3 na agulha e fecho tudo junto. E a partir daqui, retorno com os pontos altos, igualzinho fiz lá do outro lado. Serão 19 pontos até a gente fechar. Um para cada ponto de base desse aqui. Eu vou fazer esses 19 pontos altos para chegar lá e fechar e volto para a gente ver como ficou essa frente. Terminei os 19 pontos altos, vou alargar aqui o meu fio e vou cortar, porque aqui eu arremato esse sapato. Puxo esse fiozinho aqui e vou fazer o meu arremate. Para arrematar, enfiei minha agulha de tapeceiro. Vocês lembram que subimos aqui 2 correntinhas. Não é em cima dessa segunda, é na correntinha aqui do lado, que corresponde a esse segundo ponto. Passo minha agulha aqui para o outro lado. Puxo. Venho aqui, da onde saiu o meu fio saiu daqui, eu vou até virar assim para facilitar. Eu vou entrar aqui aonde eu saí e vou pegar também esta alcinha que fica aqui por trás dele, que é a alcinha do ponto. Passo minha agulha para este lado e aqui eu posso ajustar essa laçadinha. Olha só, é só puxar aqui. Ela se forma em cima daquelas 2 correntinhas que a gente fez. Ela forma aqui a minha alcinha. Viro aqui para o outro lado, meu fiozinho tá para cá, é igual foi feito lá na solinha. Pego aqui a perninha dele, passo meu fio, dou uma puxadinha para ajustar, e o meu pontinho aqui, olha, ele não abre, vai ficar bonitinho. Aqui agora, é só você caminhar umas 2 ou 3 vezes aqui por essas alcinhas. Quem quiser pode arrematar em definitivo. Eu só caminho aqui. Algumas, deixo aqui esse fiozinho pendurado
que quando a gente for fazer aqui o cano, a gente esconde esse fiozinho. Agora vamos ver como ficou a frente do nosso sapatinho. O nosso sapatinho tá ficando assim. Tá bem bonitinho. Para arredondar, se o seu não tiver bem arrumadinho, bota o dedo aqui dentro, pega aqui na mão, dá uma esfregada assim na palma da mão, que ele acomoda e arruma bem direitinho. Olha aqui como ele tá bonitinho. Quando a gente fez aquele pontinho bem apertado na ponta da agulha, foi justamente para quando a gente fizesse essa segunda carreira, não formar aqui aquele cordão de buraquinhos. Ele fica bem fechadinho. E aqui, quando a gente subir a lingueta, trabalhar da mesma forma. E vocês viram que eu apertei a linha só no bico da agulha. E o ponto, eu não apertei. Eu até alonguei esses pontos para que ele ficasse bem bonitinho assim. Tô botando o dedo aqui por dentro, que vocês podem ver que ficou bem acertadinho. Pois bem, agora nós vamos subir a nossa lingueta. E para subir essa lingueta, eu vou ter que tornar a marcar esse sapato. Para marcar essa lingueta, agora mesmo é que eu preciso da minha canetinha. Nessa carreira aqui, eu tenho 7 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou pegar essa diminuição de 3 pontos que nós fizemos aqui, fechados juntos. Ela eu vou marcar. Chega aqui e marca. Marquei ela, pois bem, vou marcar uma para cada lado dela. Marco aqui desse lado, venho nela e marco também do outro lado. Feito isso, vou contar a partir dessa central 7 pontos para cada lado. A central é essa, então eu não conto ela, eu conto a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui e marco o 7º ponto. Marquei o 7º ponto, volto marcando mais 2 aqui. Fico com esses 3 pontos marcadinhos. Não sei se vocês estão vendo bem aí, mas eu marquei esses 3 pontinhos aqui. Vou para o outro lado. A central está aqui. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º está aqui. Marquei o 7º, volto marcando mais 2 aqui. 1 e 2. Essa é a marcação da nossa lingueta. Esse fio aqui a gente já pode tirar, porque não precisa mais dele. Vou começar essa lingueta. Eu tenho que trabalhar a partir desse primeiro ponto aqui que tá marcado. Mas se eu começar a fazer aqui um ponto baixo, prender meu fio, a tendência é formar um nozinho que faz um volume nessa ponta. Então, eu costumo prender o fio um ponto antes do que eu preciso. Esse ponto que a gente vai prender o fio, a gente não conta. É só para prender o nosso fio. E nesses 3 pontos que eu preciso trabalhar aqui, inclusive nesse que eu vou prender, eu vou usar só a alcinha de trás. Não vou pegar as duas, vou pegar só essa aqui de trás. Aqui eu vou prender meu fio, porque quando a gente puxar, aquele nozinho, ele desaparece. Puxei aqui, faço a minha correntinha. Agora sim, vou começar a trabalhar meus pontos baixos. Eu não volto aqui aonde eu estou. Eu vou para esse aqui da frente. Pego a alcinha de trás, aproveito para esconder este fio que está aqui. Vou puxar
e faço um ponto baixo. Vou aqui pro pontinho do lado que tá marcado. Também só a alcinha aqui da parte de trás. Não tem duas alcinhas? Só aqui por trás. Puxo e outro ponto baixo. E o terceiro da mesma maneira. Fiz aqui 3 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Vocês podem ver que as alcinhas da parte de frente estão aqui. Eu não uso. E esse pontinho que eu marquei, eu vou puxar aqui, olha, e ele vai sumir aqui por debaixo. Se você olhar assim, eu só tenho os 3 pontinhos baixos que eu fiz aqui. Vou continuar trabalhando e escondendo esse meu fio. Feito esses 3 pontos baixos, 2 meio pontos. Laço, vou lá, puxo meu fio, fecho tudo junto. Laço, pego meu fio e fecho tudo junto. Fiz aqui 2 meio pontos. Agora, um ponto alto. E continuo mantendo o meu fio firme aqui na ponta da agulha. Puxei meu fio e um ponto alto. Cheguei aqui na minha marcação. Então, aqui, os meus 3 pontinhos marcados. Esses 3 pontinhos, vou fechá-los da mesma forma que fiz embaixo, com pontos alongados e fechados juntos. Vou laçar, vou lá buscar, tiro 1, tiro 2. Vou lá, vou buscar, tiro 1, tiro 2. Vou lá, pego meu fio, tiro 1, tiro 2, 4 na agulha. Fecho tudo junto. Do lado de cá, repito o que fiz do outro lado. Um ponto alto, 2 meio pontos, e 3 pontos baixos aqui aonde tá marcado, pegando só a alcinha aqui de trás. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E para que fique o início igual aqui, esse finalzinho fique igual aquele início que nós começamos, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo no pontinho do lado da onde está marcado, só para abaixar isso aqui e deixar ele bem ajustadinho aqui. Posso virar meu trabalho. Agora, vou cortar esse fio que tá aqui por dentro, porque ele, senão ele vai ficar me atrapalhando. Você dá uma puxadinha nele aqui, já pode cortar, porque não precisa mais dele. E vou voltar trabalhando com pontos baixos, uma carreira inteira. Eu não volto aqui nesse primeiro aqui, porque esse primeiro a gente não conta. A gente conta a partir desse segundo aqui, que é o nosso ponto verdadeiro. Entro com a minha agulha aqui, puxei meu fio, um ponto baixo. Vou pro ponto do lado e faço o outro. E vou trabalhar com pontos baixos até chegar lá naquela outra ponta. E o sapatinho tá ficando assim. Nossa frente. Eu não tenho 13 pontos aqui? Metade de 13 vai me dar ali 7, né? Porque ficam 6 para cada lado e mais um. Vou vir aqui. Você pode virar assim o seu sapatinho, aonde você fez esses pontinhos, e você vê a cabeça do ponto que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu ponto central, olha, é esse aqui. Se a canetinha não riscar, risca num papel, porque ela às vezes não risca direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha.
o 7º está aqui. E marca um do lado e o outro aqui do outro lado. Esses são os meus 3 pontos centrais. Nesses 3 pontos centrais, eu vou tornar a fazer uma diminuição de 3 pontos alongados juntos aqui. Mas agora, eu tenho que começar a alargar essa lingueta. Então, estou aqui. Eu tenho que fazer aqui uns aumentos. E eu não gosto de começar fazendo aumento no primeiro ponto. Eu tô aqui, vou entrar aqui, vou buscar meu fio, ponto baixo, correntinha para subir. Eu gosto de fazer aumento a partir do segundo ponto. Vou pegar aqui meu fio, nesse segundo ponto, faço um aumento, 1 ponto, 2 pontos. No terceiro, torno a fazer um aumento. 1 ponto, 2 pontos. Um ponto alto aqui na borda e 2 aumentos. Vou trabalhar com pontos altos agora, até chegar aonde eu marquei aqui. São 2 até chegar lá. Faço o primeiro, faço aqui o segundo. Tá ficando assim. Cheguei aqui aonde os meus pontinhos estão marcados. Esses 3 aqui, vou fechá-los, fazer uma diminuição tripla com pontos alongados. Prendo meu fio aqui na ponta da agulha, laço, vou lá, tiro uma, tiro 2. Pro segundo, tiro uma e tiro 2. Pro terceiro, a mesma coisa. Tiro uma, tiro 2, 4 na agulha e fecho tudo junto. Repetir do lado de cá o que fiz no outro lado. São 2 pontos altos, o primeiro e o segundo. Tenho aqui 3 pontos, nesses 2 aqui, 2 aumentos. 1 ponto e 2. Fiz o primeiro aumento, faço o outro aumento aqui nesse ponto. 1 ponto e o segundo. E nesse último aqui, o meu ponto de borda aqui dessa lingueta. Ficou assim, e eu tenho aqui agora 15 pontos. Vou virar meu trabalho e voltar fazendo 15 pontos baixos. Agora eu conto aqui esse primeiro, né? Porque ele já faz parte. Vou trabalhar com pontos baixos até chegar lá na outra pontinha e vou ter um total de 15 pontos. Fiz os 15 pontos. Vocês não esqueçam esse pontinho de borda aqui não, que às vezes parece que a gente termina aqui, mas ele existe, viu? Tem que ter um pontinho em cima dele. Sempre confira, são 15 pontos. A nossa lingueta está ficando assim. Deixa eu arrumar aqui. E assim tá ficando o nosso sapatinho. Fiz aqui 15 pontos. A metade daqui vai ser o 8º ponto. 7 para cada lado, marcar o 8º, porque vou fazer mais uma diminuição. Vou chegar aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º ponto é este aqui. Marco ele e 1 para cada lado. Tornei a marcar aqui os meus 3 pontinhos. Até marcar aqui para sair aqui do outro lado e facilitar. Vou repetir aqui o que fiz nessa carreira aqui de baixo. Ou seja, vou retomar meu ponto, apertar ele aqui bonitinho. Nesse primeiro aqui, vou buscar meu fio, ponto baixo,
correntinha. Nos 2 pontos do lado, faço aumentos. 1 ponto, 2 pontos, aqui mais 2, o primeiro e o segundo. Até chegar aqui onde está marcado, eu tenho 1, 2 e 3 pontos. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 aqui. Cheguei na marcação. Uma diminuição de 3 pontos altos juntos, alongados. Lacei. Lembrando, aqui apertadinho. Lacei, tiro 1, tiro 2. Lacei, tiro 1, tiro 2. Lacei, tiro 1, tiro 2, tiro tudo junto. 3 pontos altos, como eu fiz ali. 1, 2 e 3. Tenho 3 pontinhos aqui. 1, 2 e esse aqui bem na pontinha. Nesses 2 pontos aqui, os meus aumentos. O primeiro aumento aqui. O segundo aqui. E o meu ponto aqui de borda. Ele fica meio escondidinho, mas ele tá aqui. Pronto. Tá assim a nossa lingueta. Essa lingueta aqui agora tá com 17 pontos. Vou voltar fazendo 17 pontos baixos. Um para cada ponto desse aqui de base. Volto aqui no primeiro ponto, faço o primeiro e vou caminhando com pontos baixos até chegar lá na outra ponta. Terminada a carreira de pontos baixos, vamos para a última, para arredondar aqui essa lingueta. Eu estou aqui, nesse primeiro pontinho. Vou pular esse aqui, vou pular aqui o segundo, vou aqui direto no terceiro. Vou sair desse cantinho daqui para o terceiro aqui. Vou introduzir minha agulha, puxar meu fio e um ponto baixo. Vou pro ponto do lado, mais um e mais um aqui. Fiz 3 pontos baixos, pulando o segundo ponto. Agora, vou trabalhar um meio ponto. Laço, venho aqui e tiro tudo junto. Feito esse meio ponto, 2 pontos altos normais. Lacei, faço o primeiro e faço o segundo aqui. Tô no centro do meu sapato. Aqui, 3 pontos altos alongados. Lacei, tiro 1, tiro 2 e fecho. Lacei, tiro 1, tiro 2 e fecho. Mais uma vez. Tiro 1, tiro 2 e fecho. 3 pontos altos alongados. 2 pontos altos normais. O primeiro e o segundo. Um meio ponto. Faço aqui o meu meio ponto e 3 pontos baixos. Se vocês prestarem atenção, parece que a gente não tem não, mas tem os pontinhos aqui. Faço o primeiro, faço o segundo e
pulo esse segundo aqui e vou lá naquele de borda. Olha, aqui eu tenho este ponto e este aqui da pontinha. É aqui nessa pontinha que eu vou fechar com um baixíssimo. É enjoadinho de pegar, mas a gente pega a laçadinha e fecha aqui com um ponto baixíssimo para ficar mais arredondado. Aqui você pode cortar seu fio. Olha, a nossa linguetinha, ela fica assim. Eu vou esconder esse fiozinho aqui por trás, porque quero fazer um acabamento aqui nessa borda. Eu não posso fazer esse acabamento voltando, senão ele ficaria pelo avesso, aqui na parte direita. Então, eu começo sempre aqui pelo direito. Vou arrematar esse fiozinho aqui e já volto com vocês. O nosso sapatinho tá ficando assim. Olha como ele tá bonitinho. Os pontos estão bem fechadinhos, não abriram. E isso se deve a gente ter apertado bem a linha aqui na ponta da agulha. Se vocês me perguntarem por que eu faço essas diminuições na lingueta, é para que ela fique assim, olha, inclinada para trás. Ela não sobe reta aqui e depois a gente bota ela para trás artificialmente quando faz o caninho. Ela já fica assentada no peito do pé. Para dar acabamento aqui, eu faço só uma carreira de pontos baixíssimos. E aqui tem um segredo. Se você fizer o ponto baixíssimo pegando as duas alcinhas, isso aqui dobra para a parte de trás. E ao dobrar esses pontinhos para a parte de trás, faz uma carreira grossa aqui, que não fica tão bonita. Para ficar bonito, a gente tem que trabalhar só pela alcinha de trás. Então, vou vir aqui, eu não tenho esse nozinho aqui inicial, eu vou um jeitinho, enfiar minha agulha aqui, vou pegar meu fio, vou puxar ele aqui. Aqui eu faço já uma correntinha e começo a trabalhar com pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás. Então, vou caminhando aqui com esses pontinhos baixíssimos por toda essa borda. Um para cada pontinho desse aqui de base. E não posso esquecer esse último aqui. Pronto, cheguei aqui. Aqui eu posso puxar meu fio e cortar. Agora, aqui é uma questão da gente arrematar. A gente puxa esse fiozinho aqui. Puxa bem esse pontinho, aperta bem. E arremata esse fiozinho por aqui. Tá vendo como ele ficou bem arrumadinho? E ele faz um cornonezinho aqui, debaixo desses pontos. E aqui, na parte do avesso, não fica com pontos grossos e nem fica grosseiro. Arrematar um, arrematar esse aqui. E tá pronto pra gente começar a fazer o caninho. Vou fazer esse arremate aqui e já volto. Lingueta arrematada, podemos pensar em fazer o nosso caninho. Eu vou botar essa lingueta para a parte de dentro, para que ela não me atrapalhe. Aqui é o seguinte, vocês estão lembradas que quando eu comecei esse sapatinho, eu marquei aqui aqueles 3 pontinhos e comecei aqui no quarto. Então, eu tenho aqui essas alcinhas pela parte de fora. É por aqui que eu vou começar. Vou localizar aqui aquela primeira alcinha, olha aqui, ela tá até com uma pintinha vermelha. Vou enfiar minha agulha aqui, vou pegar meu fio, venho aqui, puxo meu fio, faço aqui a minha correntinha, volto no mesmo espaço, já pegando esse fiozinho aqui por trás para arrematar e um ponto baixo.
Venho na alcinha aqui do lado, não são 3 alcinhas? Outro ponto baixo. E na terceira, a mesma coisa. Essa quarta alcinha aqui foi aonde eu prendi o meu fio. A partir dela, eu pego as duas. Se a gente olhar aqui por cima, olha aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar, tá vendo? Ela tá até abertinha aqui, ó. É essa aqui. Aqui eu já vou pegar esses 2 pontinhos ao mesmo tempo. Então, tô aqui, venho aqui, entro aqui, vou buscar as 2 alcinhas, me certifico de que peguei as 2, puxo e outro ponto baixo. E vou fazer aqui mais uns 2 para prender esse fio. Pronto. Tá aqui, tá preso. Esse aqui do início, esse aqui, eu coloco a minha agulha aqui e vou puxar esse fio para esconder aquele nozinho. Aí eu puxo aqui e esse nozinho desaparece. Já comecei aqui. Fica apertadinho, depois a gente tira a agulha aqui e ele fica bonitinho. Mas antes de continuar aqui com essa carreirinha de pontos baixos, eu tenho que fazer mais uma marcação aqui. Quando a gente faz essas botinhas, ali na altura do calcanhar, a tendência é ela ficar meia fofa. Para que isso não aconteça, nessa carreira de pontos baixos que eu vou fazer aqui agora, eu faço 2 diminuições. E aonde é que eu faço essas diminuições? Eu vou chegar aqui, vou localizar aqui a correntinha que eu subi. Tá vendo aqui? Que eu subi as 2 correntinhas aqui. Esse aqui é o pontinho do início do meu sapato. Não conto ele, vou contar 4 para trás. 2, 4. Esse pontinho 5 e 6 aqui, eu vou botar uma marquinha neles. Botei aqui. Venho aqui. Esse aqui é o primeiro. 2, 4. E esse aqui, pontinho 5 e o pontinho número 6. Eu marco também. Tá aqui. 5 e 6. E aqui também. Nesse intervalo aqui, eu tenho 8 pontos. 2, 4, 6 e 8. Agora sim, vou começar a trabalhar com pontos baixos até chegar aqui nesses 2 pontinhos que a gente marcou. Aqui desse início, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até chegar ali aonde eu marquei, são 12 pontos. 7, 8. Posso cortar esse fio porque ele já tá preso e eu não preciso mais. O ponto 9, 10, 11 e 12. Estou aqui na minha marcação. Esses 2 pontinhos, eu vou fazer uma diminuição. E aquela diminuição de amigurumi. Pego uma alcinha, vou lá, pego a segunda. Puxo o meu fio e faço meu ponto baixo. Dessa diminuição até a outra, são 8 pontinhos. Então, começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º. Novamente, as minhas 2 marquinhas estão aqui. Eu não sei se está dando para vocês verem bem direitinho, mas elas estão aqui, ó. 1 e 2, tá bem aqui.
outra diminuição com aquela diminuição de amigurumi. Pego uma perninha, pego a segunda, puxo meu fio e um ponto baixo. E daqui para lá, até eu chegar lá no finalzinho, vão ser 12 pontos. Então, vou começar aqui. Agora eu tenho esse fiozinho aqui para esconder, tá? A gente vai escondendo ele para cortar. Opa, escapou aqui. 2, 3, vou caminhando aqui. Já fiz aqui 9, tô aqui de novo naquele ponto que foi aonde a gente subiu a lingueta. Aqui eu ainda pego o ponto 9, pegando as duas perninhas. O ponto 9 e tenho 3 aqui pela alcinha da frente. Fiz o 9, o 10 só pela alcinha da frente, o 11 também, e o ponto 12 bem aqui. Fechei meus 12 pontos. Aqui, gente, eu vou ter que cortar esse fio. Vou puxar bem apertadinho, vou cortar esse fio e vou arrematar ele aqui. Por quê? Porque senão, eu agora tenho que levantar aqui uma carreira de pontos altos. Essa carreira de pontos altos ficaria pelo avesso. E essa aqui tá pelo direito. Então, eu prefiro que as minhas carreiras de pontos altos sejam feitas pelo direito do trabalho. E deixo o avesso para a carreira de pontos baixos. Carreirinha arrematada, posso voltar a trabalhar. Vou pegar meu fio e agora uma carreira de pontos altos. Nessa carreira de pontos altos, nessa parte aqui do início do cano, eu também tenho que fazer diminuições. Se esse cano subir reto, ele fica feio. Ele tem que subir inclinado. Preciso também fazer diminuições. Eu não faço diminuições logo no início, porque eu não gosto. Acho que não fica bonita. Vou entrar com meu fio aqui nesse primeiro pontinho. Vou lá buscar correntinha para subir, volto no mesmo espaço, pegando aqui o fiozinho para esconder, um ponto baixo. Volto aqui, pego a perninha dele, vou subir e outro ponto baixo. Esse é o meu ponto de borda. Esse pontinho aqui a gente pode apertar para ele sumir aqui e ficar bem bonitinho. Do lado dele, ainda faço um ponto alto. E agora sim, vou fazer uma diminuição. Vou laçar, vou lá buscar meu fio, tiro incompleto, laço, vou buscar de novo, tiro incompleto, 3 na agulha e fecho tudo junto. Fiz uma diminuição. Vou trabalhar 26 pontos altos até chegar do outro lado para fazer esse mesmo trabalho. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até completar 26 pontos altos. Vou começar aqui até chegar lá. Já fiz 2, vou fazer mais 24. Feitos os 26 pontos, tenho aqui 4 para o final. Esses 2 primeiros aqui é onde eu faço a minha diminuição. Tirei incompleto, vou lá buscar o segundo. Tirei incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. E tenho mais 2 até chegar aqui na pontinha. 1 e 2. Fiz aqui. Agora, uma correntinha para subir, vou virar meu trabalho e voltar aqui, já contando do primeiro pontinho, com uma carreira de pontos baixos. Quando eu fiz esse arremate, comecei lá, a carreira que fica do avesso é essa carreira de pontos baixos, e não a minha carreira
de pontos altos. Aqui vão ser 32 pontos baixos até eu chegar aqui. Vou continuar. Terminada a carreira de pontos baixos, correntinha para subir, vou virar e tornar a fazer uma carreira de pontos altos. Estamos quase terminando. Essa carreira que eu vou fazer aqui de pontos altos é igual a essa aqui. Então, volto aqui no mesmo espaço, puxo, ponto baixo, entro na perninha, subo o meu ponto de borda, fazendo outro ponto baixo em cima dele, do lado um ponto alto, e agora sim, uma diminuição. Venho aqui, tiro incompleto, vou buscar outro ponto incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. Começo a caminhar com pontos altos até chegar do outro lado. Nessa carreira daqui, serão 24 pontos altos até eu precisar fazer a diminuição lá do outro lado. É só continuar aqui, um ponto alto para cada pontinho de base desse aqui. Chegando aqui, me faltam aqueles 4 pontinhos para o final. 1, 2, 3 e 4. Nesses 2 primeiros aqui, a minha diminuição. E os meus 2 aqui para fechar. O primeiro e o segundo bem aqui. Pontinho apertado aqui, vou puxar meu fio, posso cortar. A gente já está terminando. Vou cortar esse fio, aperto ele aqui, vou arrematar para a gente poder dar o acabamento. Para dar acabamento aqui agora nesse sapatinho, a gente tem que fazer uma carreira de pontos baixos. Só que eu vou começar desde aqui de baixo, vou subir, vou contornar toda a borda e vou descer aqui pelo outro lado. Agora, vocês têm que ter noção o seguinte: a quantidade de pontos que você botar nessa parte aqui que você está subindo, até que chegue aqui nesse topo, tem que ser igual dos dois lados, senão um lado fica maior do que o outro. Para começar, eu pego aqui o meu fio, venho aqui aonde a gente começou esse cano, uma correntinha e um ponto baixo, prendendo o meu fiozinho que tá aqui por trás. Depois dá uma puxadinha nele para esconder o início dele ali. Veja aqui onde ele está, você já pode vir escondendo. Prendi meu fio aqui, essa aqui é a minha carreira de pontos baixos. Vou fazer um ponto nela aqui. Aqui tá o meu ponto alto. Não pegue o seu ponto alto abrindo ele, não. Pegue no meio dele, entra no meio do ponto para ficar mais bonitinho. Nessa minha carreira aqui de pontos altos, eu coloco 2 pontos. Já tenho 4. Tô aqui na minha carreira de pontos baixos. Vou colocar mais um ponto. E tô chegando aqui naquele meu ponto alto que eu tenho aqui. Aqui, geralmente, eu boto 2. O primeiro, boto aqui em cima o segundo, e aqui, nessa virada, mais um. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 até chegar esse topinho. Esses mesmos 8 pontos eu tenho que colocar do lado de cá. Cheguei aqui em cima. Vou começar agora mais fácil, porque vai ser um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Seguir aqui, fazendo pontos baixos. Esse fio que a gente começou, não esqueça de dar uma puxadinha nele, para ele esconder essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Quando você puxa, ele esconde aqui
o início. E ele aqui, você já pode até cortar, porque ele já tá preso. Ele não escapa daqui, não. E o arremate aqui ficou bem bonitinho. Vou continuar trabalhando com pontos baixos até chegar a outra ponta, pra gente descer o acabamento. Cheguei aqui do outro lado, vou repetir o que eu tinha lá. Eu disse para vocês que daqui até aqui eu tenho que ter 8 pontos. Eu não sei aí no caso de vocês. Eu tô falando aqui, pro meu caso, eu tenho 8 pontos. Botei um aqui, aonde a gente começou. O segundo na carreira de pontos baixos. O 3 e o 4 nesse ponto alto. O quinto nesse ponto baixo. Aqui, nesse ponto alto, o sexto e o sétimo. E o oitavo aqui em cima. Para que eu termine aqui da mesma forma que comecei lá. Vou vir aqui. Aqui, cuidado, porque foi aonde a gente fez o arremate. Às vezes fica meio esquisitinho, mas dá para fazer. Fiz um e vou começar a descer. Já tenho um. Venho no meio do meu ponto, procura ele aí bem devagarzinho, porque você acha, ele não tá aqui. Você vai no meio dele, puxa seu ponto, fiz o segundo, aqui, vou botar o terceiro. Na carreira de pontos baixos, o quarto, tô no meu ponto alto, no meio dele, faço o quinto, mais uma vez, o sexto. Na carreira de pontos baixos, o sétimo. É só a gente ir com cuidado aqui, puxar ele aqui. E o oitavo, aqui, aonde eu comecei. Olha aqui, o meu deu certinho. Ponto apertadinho na agulha. Puxa ele aqui, pode cortar seu fio. Puxar. E aqui agora é só uma questão de arrematar. A gente arrematar puxando ele aqui para baixo, para ficar bem bonitinho. Nosso sapatinho tá quase pronto. Ele tá bem bonitinho. Vocês estão vendo? A lingueta tá deitando naturalmente aqui para a parte de dentro do sapato, olha, porque ela não tá reta, ela não tá subindo reta, ela naturalmente tá deitando aqui. E essa borda tá cobrindo aqui. Só falta dar o arremate aqui na parte de baixo. Para esse arremate na parte de baixo, eu faço assim. Corpo do sapato para mim, solinha virada para o outro lado. Quando nós começamos, deixamos uma alcinha aqui na parte de fora. Trabalhamos pelas alcinhas da parte de dentro. É por essas alcinhas que eu vou trabalhar. Vou enfiar minha agulha aqui em qualquer lugar. Deixa um fiozinho, que depois você vai precisar arrematar. Pega aqui. Puxa seu fio. Vai pro pontinho do lado. E faz um ponto baixíssimo. Alcinha do lado. Outro ponto baixíssimo. Alcinha do lado. Outro ponto baixíssimo. Como eu não gosto de apertar esses pontos aqui, para não correr o risco de franzir a sola, eu troco a minha agulha. Estou trabalhando com uma agulha de 2 milímetros para esse acabamento. Sem apertar, só acomodando aqui os pontos, você vai controlando aí para que todos os pontos fiquem do mesmo tamanho, mas sem apertar. Já tô chegando aqui ao finalzinho, ainda faltam alguns pontinhos. Essa carreira é para ser feita com calma, senão o trabalho não fica bonito. Tô chegando aqui ao último. Aqui, fiz o último, vou cortar meu fio. Vou cortar deixando um pedacinho, porque eu preciso
arrematar isso aqui. Esse fio aqui que a gente começou, que foi daquele primeiro ponto, vocês lembram que eu só puxei a laçada e já fui fazer o pontinho do lado. Esse aqui, você passa pro lado de dentro e arremata. E esse aqui que a gente terminou aqui agora, vamos fazer aquele arremate que usamos em todo o nosso sapatinho. Olha aqui, não foi aqui que eu terminei? Não foi aqui que eu comecei? É nesse ponto aqui que a gente começou, você vai passar sua agulha aqui por debaixo dele, olha. Quando você faz isso, que você volta aqui da onde você tinha saído, você forma a última argolinha aqui para fechar essa parte. É só uma questão de ajustar, jogar essa linhazinha lá para dentro do sapato, por aqui, você enfia o seu fiozinho, joga ela lá para dentro e arremata. Sapatinho arrematado e ele tá assim. O que tá faltando aqui agora? Fazer o cordonê, botar aqui a palmilha dentro dele para dar mais uma forma. Eu não tenho pezinho de 8 centímetros, que a gente acabou de fazer, ele tá meio amassadinho. Mas se você bota um enchimento aqui qualquer, amarra direitinho e bota o plástico bolha ou um pouquinho de fibra de silicone, ele vai retraindo normalmente, porque a linha sempre retrai depois que a gente faz. Voltando aqui com vocês para mostrar nosso par de sapatinhos. Ele ficou pronto e ficou assim. Aqui, botei um cordãozinho, aproveitei aquele iniciozinho aqui, aonde a gente começou, para passar o nosso cordãozinho e passei naquelas carreiras de pontos altos que nós fizemos aqui. E ele ficou assim. Tá muito bonitinho, tá muito delicado, são 8 centímetros de pura fofura. Nossa solinha tá assim, e aqui dentro, para estruturar, botei uma palmilha de EVA. Essas palmilhas você pode comprar pronta ou você mesmo pode cortar daquela placa fininha de EVA que todo mundo conhece. Em relação a esse torçal, eu acho mais delicado do que o cadarço que a gente compra, porque é uma peça muito miudinha, muito delicada. E eu já ensinei aqui a fazer esse torçal. Eu pego 2,80 m de fio, dobro ao meio, e aí é só começar a enrolar. Quanto mais você enrola, quanto mais tensão você dá a esse fio, mais bonito fica esse torçalzinho. Quando você não consegue mais enrolar, você junta as duas pontinhas, dobra ele novamente ao meio e você solta. Quando você solta, ele se enrola naturalmente. É só passar no sapatinho, tendo cuidado aqui de dar nozinho nas pontas para que ele não desmanche, principalmente antes da gente cortar, como eu cortei aqui. Essa, então, foi a nossa proposta. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Nos vemos na próxima.